super importante que a gente conheça alguns termos da economia, até porque eles influenciam o nosso dia a dia, o nosso orçamento. Por isso, vou explicar para vocês o que é a taxa Selic. A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia. Ela é uma referência para as linhas de crédito e para algumas aplicações financeiras que estão atreladas à taxa Selic ou ao CDI. Quem define a taxa Selic é o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central. Eles se reúnem a cada 45 dias, então no ano são 8 reuniões, e nessas reuniões eles irão definir o novo patamar da taxa Selic, ou pode ser que eles decidam mantê-la no patamar que ela está. Bom, pessoal, então a taxa Selic ela é um número, é um percentual que é definido pelo Banco Central. Mas tem um motivo muito especial para que o Banco Central se reúna aí a cada 45 dias. O motivo é que o Banco Central precisa alcançar uma meta de inflação. Existe no sistema financeiro nacional um conselho, é o Conselho Monetário Nacional. É como se fosse a diretoria de uma empresa. E aí eles definem uma meta de inflação para o Brasil, para o país. E alguém precisa atuar na economia para alcançar essa meta de inflação. E quem é o órgão responsável para fazer isso? É o Banco Central. Por isso que o Banco Central se reúne para definir a taxa Selic, porque a Selic é um instrumento monetário que o Banco Central utiliza para aumentar ou diminuir a quantidade de dinheiro circulando na economia. Mas calma que eu vou explicar para vocês como tudo isso funciona. Vamos imaginar aqui dois cenários. Um cenário de inflação alta. Uma inflação alta é ruim, né? Uma que o Banco Central não irá alcançar a meta dele e depois que o poder de compra da população é reduzido. Então, quando a inflação está alta, o que o Banco Central faz? Ele aumenta a taxa Selic. Lembra que eu falei que a Selic é uma referência para empréstimos e financiamentos e para algumas aplicações financeiras? Isso significa que uma Selic maior fará com que as taxas dos empréstimos e financiamentos fiquem o quê? Fiquem mais caras. Isso aí eu, Fernanda, estou pensando em contratar uma linha de crédito para reformar a minha casa. Se a taxa está mais alta, eu não vou contratar essa linha de crédito. Se eu não tenho esse dinheiro, eu vou comprar na loja de material de construção? Não. Eu vou contratar o pedreiro? Não. Dessa forma, tem menos dinheiro circulando na economia. E agora vamos pensar para o lado da aplicação financeira. Eu tenho dinheiro na minha conta, estou pensando se eu invisto na minha empresa, se eu amplio, se eu contrato pessoas ou se eu deixo meu dinheiro lá no banco rendendo. Como o Banco Central aumentou a taxa Selic, eu vou ganhar mais em investimentos de renda fixa pós-fixados. Dessa forma, muitas pessoas decidem deixar o dinheiro parado no banco, numa corretora, e não utilizar esse dinheiro. Novamente, o que acontece? Tenho menos dinheiro circulando na economia. Menos dinheiro circulando, menos pessoas comprando. O que acontece com os preços? Eles começam a cair. Eu tenho uma queda da inflação. Vamos agora para o segundo cenário, um cenário de inflação baixa. Mas, Fernanda, uma inflação baixa não é bom? Nem sempre, principalmente pelos motivos que levam a essa menor inflação.
pode ser que eu esteja com uma alta taxa de desemprego. Isso não é bom para nenhuma economia. Então, quando a inflação está muito baixa, o governo precisa estimular a economia para que ela dê uma aquecida. O que ele faz? Ele reduz a taxa Selic. O que acontece com as linhas de crédito? Elas ficam mais baratas, então as pessoas contratam essas linhas para comprar o que elas precisam, financiar uma casa, financiar um carro. E se eu tô com aquele dinheiro parado na conta, estou em dúvida se eu invisto em alguma aplicação financeira ou eu utilizo esse dinheiro, como a rentabilidade está menor, muitas pessoas decidem em gastar, em utilizar esse dinheiro. Dessa forma, eu tenho mais dinheiro circulando na economia, mais pessoas comprando, a economia fica aí aquecida. O que acontece com os preços? Os preços sobem. E aí, dessa forma, os preços sobem muito, nós temos uma inflação alta e volta para o ciclo anterior. Então, esse ciclo, ele não se fecha nunca. Por isso que o Banco Central se reúne a cada 45 dias para definir a taxa Selic. Bom, agora como que tudo isso influencia na minha vida, né? Será que impacta no meu dia a dia, né? O que eu tenho a ver com tudo isso? Na verdade, pessoal, impacta em muito, tá? Porque se você está pensando em contratar uma linha de crédito, essa linha ela é influenciada pela taxa Selic. Se a Selic aumentar, há uma tendência que essas taxas dos empréstimos, dos financiamentos fiquem mais caros também. E o oposto, tá? Se você está pensando em aplicar o seu dinheiro em um investimento pós-fixado, você irá ganhar mais. Então, a Selic tem essa influência nas aplicações financeiras. Ou não. Fernanda, eu não vou contratar nenhum empréstimo, mas também ainda não vou começar a investir. Estou lá organizando o meu orçamento para começar a investir em breve. Mesmo assim, a Selic influencia no seu dia a dia, porque o objetivo dessa alteração na Selic, principalmente nesse movimento de alta, é para conter a inflação. E se o Banco Central consegue fazer isso, reduzir a inflação com essa alta da Selic, isso impacta o seu bolso. Você terá um maior poder de compra. Os preços começarão a diminuir. Então, pessoal, a Selic, ela influencia o nosso dia a dia e o nosso orçamento também.